Olá, investidores e investidoras! Estamos começando aqui mais um vídeo da série de tudo que você precisa saber antes de começar a investir. Aqui eu estou passando uma série de vídeos com todo aquele básico que você precisa saber para finalmente entrar no mundo dos investimentos. E hoje nós vamos falar dos fatores que influenciam os seus investimentos. São fatores que você tem que prestar atenção porque eles vão afetar a sua tomada de decisão lá na frente. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e isso ajuda demais o canal a crescer. Também não esquece de dar o seu like aqui e ativar o sininho das notificações. Um dos fatores que influenciam seus investimentos, acho que assim seria o mais importante, é a taxa Selic. O que é a taxa Selic? Ela é a taxa básica de juros da economia. O Banco Central, lá o Copom, ele se reúne de 45 a 45 dias para definir se a taxa vai subir ou se vai cair. O que essa taxa influencia tanto? Influencia diretamente assim, os investimentos de renda fixa, porque eles vão render com base nessa taxa, principalmente o Tesouro Direto, e tem o chamado Tesouro Selic. O que ele vai render? Ele vai render o equivalente ao quanto que está valendo a taxa Selic. E os CDBs eles também vão ter influência, que aí eu vou falar um pouco quando a gente chegar na parte do CDI. Voltando à Selic, o Copom vai definir a taxa com base no quê? Ele vai dar uma olhada na economia e ver se o mercado precisa de investimentos ou se precisa dar uma segurada. Ele aumenta os juros para poder segurar o dinheiro e abaixar a inflação. Ou se a inflação está baixa, ele abaixa os juros para poder colocar mais dinheiro no mercado. Porque quando a Selic está baixa, todos os outros juros também ficam mais baixos. Se você for pegar empréstimo de banco, fica mais barato. Se você for comprar um imóvel, a taxa é mais barata. Então, o crédito fica de uma maneira bem mais barata para você poder adquirir. Por isso que tem mais crescimento econômico. Ah, mas por que o governo deixa só a taxa Selic lá embaixo? Porque dinheiro demais, o que vai acontecer? Tem muito dinheiro, o pessoal vai gastar e os preços começam a subir. Porque está muito mundo gastando, vai acabar os produtos e aí começa a inflação. E o dinheiro perde valor. E aí não é interessante para um país que o seu dinheiro perca o valor. Por isso que tem vezes que a taxa de juros sobe também. Que aí todo mundo dá uma segurada, dá um freio, então as coisas entram em equilíbrio. Uma outra taxa também muito importante é a CDI, que é a Cédula de Depósito Interbancária, que é a taxa que é de negociação entre os bancos. Todos os dias os bancos negociam entre si, porque eles não podem terminar o dia com um caixa zerado. Então, essa taxa é chamada de CDI. Ela vai seguir sempre ali em torno da taxa Selic, por isso que a Selic é tão importante, está em primeiro lugar. O CDI ele vai seguir mais ou menos, está sempre levemente abaixo e ele influencia diretamente os investimentos de CDB. Nós já vimos aqui os investimentos de renda fixa nesse vídeo aqui que eu vou deixar o link aqui em cima. Então, quando você vê lá um CDB falando assim, esse CDB paga 100% do CDI. O que significa isso? Que ele vai pagar o total daquela taxa. Digamos que a taxa está 7%. Então, se ele está pagando 100% do CDI, ele está pagando 100% de 7%. Ou seja, ele está pagando 7% do total daquele título. E se ele está falando, se você vê um CDB que fala assim, eu estou pagando 90% do CDI. Então, você vai pegar aqui a taxa, 7%, então 90% disso é o quê? 6,3%. Então, esse CDB está pagando para você 6,3% ao ano. Lembre-se que é sempre anualizada a taxa. E também tem muito CDB que paga acima de 100%. Então, você vai ver alguns CDBs de 120% do CDI. O que significa isso? Se a taxa é 7%, então você vai pegar 120% de 7%. Então, ele vai estar pagando 8,4% ao ano. Se traduz assim essa porcentagem do CDI, do CDB, que é sempre em cima dessa taxa do CDI, que é influenciada pela taxa Selic. Tá vendo assim a importância de tudo? E uma outra taxa que também é muito importante, que é a da inflação, que é o IPCA, aquela que vai medir mais ou menos para onde estão indo os preços. Então, se essa taxa está subindo muito, então as coisas estão se desvalorizando, o dinheiro está perdendo valor. Sabe quando você ia lá na padaria 10 anos atrás, com R$ 1 você trazia um monte de pão e hoje em dia você mal traz um pão com R$ 1. O real é o mesmo, o pão também. Só que o dinheiro do real, o real perdeu o seu valor. Então você não consegue trazer a mesma quantidade de pão. Isso é a inflação na prática.
Por isso que o Copom ele vai mexendo na taxa Selic para poder controlar isso. E você tem que prestar atenção na inflação porque se os seus investimentos eles estão rendendo abaixo da inflação, significa que você está perdendo dinheiro. Porque qual que é a intenção de você investir? Lembra que lá há 10 anos atrás, você, digamos que com R$ 1 você trazia 5 pães para casa. Como que 10 anos depois você quer trazer os mesmos 5 pães para casa? Então você investiria, seu dinheiro aumentaria de valor para você trazer a mesma quantidade de alimento. Ou a mesma quantidade de consumir a mesma quantidade. Então, um dos motivos de investir é para você manter o seu padrão de compra, você não perder o seu poder de compra. Porque a inflação faz isso, ela tira o poder de compra das pessoas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele seu like que ajuda demais o canal a crescer. Indica também para os seus amigos que querem começar a investir, que querem entrar também nesse mundo. E ative também os sininhos para receber as notificações de novos vídeos. Em breve vamos postar mais vídeos sobre o assunto. Te vejo lá!